14 de novembro de 2014. Paulo Henrique Ganso é a dúvida para o clássico com o Palmeiras e Muricy Ramalho revela, poderá ganhar um reforço inesperado para 2015. No Palmeiras, 2 objetivos para o clássico de domingo contra o São Paulo: somar pontos na fuga do rebaixamento e quebrar o tabu de 12 anos sem vencer o tricolor no estádio do Morumbi. No Rio de Janeiro também tem clássico. Botafogo precisa de vitória sobre o Fluminense para continuar sonhando com a permanência na Série A. Já o tricolor quer afundar o rival para continuar na briga pela Libertadores. Santos reencontra Cruzeiro algoz na Copa do Brasil e pode se vingar atrapalhando a Raposa na disputa pelo título. Corinthians visita o Bahia e bom resultado fora de casa pode significar retorno ao G4 do Brasileirão. E ainda, Copa Africana de Nações já tem novo país sede escolhido. E a cesta de costas que foi parar no livro de recordes. Olá, boa noite. Chegou a sexta-feira, a chuva também e o Gazeta Esportiva começa falando do Clássico Paulista no Brasileirão. Em situações opostas no campeonato, São Paulo e Palmeiras se enfrentam no domingo às 7h30 no Morumbi. De um lado, o Palmeiras, que na 13ª colocação com 39 pontos, tenta se afastar do Vitória, primeira equipe na zona de rebaixamento com 34 pontos. Já o Tricolor, vice-líder da competição com 63, ainda sonha com o título. Mas além de vencer o Verdão, vai precisar torcer por alguns tropeços do Cruzeiro, que tem 4 pontos de vantagem. Confira agora como foi o treino do São Paulo com o repórter Adriano Dolfi. Muricy Ramalho tem dúvida na zaga para o clássico com o Palmeiras. Com a lesão de Lucão, Tolói, Paulo Miranda e Antônio Carlos brigam por uma vaga. Outra dúvida está em relação ao aproveitamento de Paulo Henrique Ganso. O jogador terminou a partida contra o Internacional sentindo dores no joelho direito. Após exames, foi constatado um edema, mas nada que preocupe os médicos do clube, já que o jogador não relatou nenhuma dor nesta sexta-feira. Foi uma pancada, né? Não teve nenhuma torção, ele fez exames, não acusou nada, mas é uma pancada. Então a gente não... vai ter que esperar mesmo a revisão amanhã ou próximo do jogo mesmo, porque não dá para falar nada hoje. Com certeza, nem que sim, nem que não, porque foi uma pancada, mas não foi tão assim simples, né? Do lado de lá, o Palmeiras pode também não ter a referência no setor de criação, o chileno Valdívia. Jogador com característica única, né? O jogador que, além de armar bem o time adversário, tem o bom passe, tem o drible, né? Então às vezes você no elenco não tem, né? Igual nós temos o Ganso, por exemplo. A gente não tem um jogador parecido com o Ganso. A maneira de jogar, de parar o jogo, de controlar o jogo. A gente tem meias, mas meia é muito agressivo. Então, é muito difícil arrumar um número 10 assim como o Valdívia e como o Ganso. E o rival, que ainda está ameaçado pelo fantasma do rebaixamento. Uma situação que Muricy viveu por aqui no ano passado. O ambiente nosso estava muito ruim. A verdade é essa, né? Coisa que a gente não percebe no Palmeiras agora, né? É uma coisa que a gente vê que está tudo bem, né? Mas nosso não, o nosso estava muito complicado e por isso que a situação nossa era muito difícil. A gente saiu porque fizemos algumas coisas para sair. Então, mas também é uma situação difícil do Palmeiras pelos pontos e também porque está perto do fim, né? Volto a repetir, nesse momento a gente estava fora já o ano passado, então não é fácil ainda a situação deles. No clássico dos opostos e com possíveis desfalques, o treinador pode ganhar o reforço de Alexandre Pato. Por falar em reforço, Muricy tenta ganhar um reforço para o ano que vem, inesperado. Com a vaga para a Libertadores a cada rodada mais próxima, o goleiro Rogério Ceni pode rever sim a sua aposentadoria. Todo final do ano que fala que ele vai parar, ele começa a agarrar tudo, né? Como foi no Chile, por isso que a gente iniciou aquele negócio e fica Rogério. Então, sei lá, ele é realmente acima da média e também amigo, e do amigo a gente sempre fala bem, né? Mas não é que eu estou falando agora, acontece que está acontecendo isso mesmo, ou seja, ele está agarrando demais e eu acho que isso cria um pouco de dúvida. Todos diferentes são assim, né? A gente já viu tantas coisas, o Pelé ia parar, parou 10 vezes o Pelé.
Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, portanto, tá aí o mistério, né? O Rogério Ceni falou que para, mas existe aí uma torcida para que ele continue. E aí você pode avaliar sobre dois aspectos, não sei se você concorda comigo. Eu acho que faz sentido, que é a carência de ídolos. O Rogério talvez seja o último dos moicanos. A gente não tem mais grandes ídolos no futebol brasileiro. Você tem alguns ídolos, mas não do peso de um Rogério Ceni, não de um peso de um Marcos no Palmeiras, não de um peso de um Marcelinho, Neto no Corinthians. Hoje isso é em extinção. Então, obviamente, quando você ouve que o Rogério vai aposentar, é o final de carreira de um ídolo, de um grande ídolo. Agora, do ponto de vista pessoal do Rogério, quer dizer, obviamente ele é o melhor para falar a respeito, mas se eu fosse ele, avaliando uma carreira tão vitoriosa, tão rica, cheia de recordes, talvez seja realmente o momento certo para parar. É claro que ele é goleiro com mais de 40 anos, a gente já teve o Zoff jogando Copa do Mundo com 40 anos e tal. Mas ele para por cima, sabe? Ainda mais se tiver o título da Copa Sul-Americana, melhor ainda, para com o título por cima, o nome já está na história, já está cravado. Eu acho que não precisa mais passar por esse perrengue de ficar concentrando, sabe? É a profissão dele, mas de repente uma falha, já vem torcedor que esquece tudo que já foi feito no passado. Eu acho que não precisa passar por isso mais. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Eu entendo que é o tipo da decisão pessoal, não dá para você dizer nada. Se você perguntar o que eu gostaria muito que o Rogério ficasse. Isso partindo em cima do que você falou, que não tem ídolo, não tem posição. Não tem posição. E tem time que fica uma vida inteira tentando se recuperar da perda do ídolo e demora muito. O Santos demorou quase 30 anos para repor o Pelé. Ele não repôs, claro, mas para ter um ídolo, né? Que foi aquele pessoal, o Juari, João Paulo, aquela turma. Os meninos da Vila, demorou em 78, né? O Palmeiras não se recuperou até hoje do fim do Ademir da Guia. Ah, tá. Até hoje. Ele teve aquele período de Parmalat, mas o Palmeiras nunca mais se recuperou. Até hoje ainda ele não encontrou o Ademir da Guia. É um negócio terrível. O Marcos é uma outra situação, mas enfim, é complicado. Você citou o Marcelinho, o ídolo. Quem é o ídolo do Corinthians hoje? Quem leva público no Corinthians? Guerreiro é um ídolo, mas não é assim também. Não tem o mesmo peso. Não tem. Então, é complicado. Se ele puder continuar, seria ótimo para o futebol. E no caso presente, não é que o Rogério Ceni é o ídolo do São Paulo. Eu diria que ele é a única atração do futebol brasileiro mesmo. Aquele que o cara vai para ver o jogador. Sabe, o corintiano vai para ver o Rogério, nem que seja para secar. O Santista vai, o Palmeirense vai. É o único jogador que você fala, esse cara pode atrair público. Que o cara vai e compra camisa porque admira realmente esse ídolo. O cara é ele, entendeu? Então ele não é o maior jogador da história do São Paulo, sem dúvida. Eu reputo o Rogério o maior goleiro da história do futebol mundial. Já falei isso várias vezes. Um goleiro extraordinário no gol, no nível dos maiores que eu vi. E fez cento e tralalá gols, e é líbero, e é líder e tal. Para mim, é o maior goleiro da história do futebol mundial. Impossível repor. Mas é uma coisa pessoal. E o Pato é o caso que eu conheço de maior desperdício de talento na história do futebol nos últimos tempos. Ele tem um talento extraordinário. Quando ele começou a jogar, eu colocava ele no nível do Neymar e acho que ele tinha potencial para isso. Mas ele é um morto, né? Então aí não dá para fazer nada. Quando o cara não quer, não tem jeito. O Neymar tem uma gana por jogar, vai atrás. O Pato... Pato tem talento com as mulheres, né? Aí já não. Aí já é uma vantagem Maria leva, só ele, né? Ele leva vantagem. Ele leva muita sorte dele. Mas pro futebol ele poderia ser muito mais do que ele é. Mas muito, coloque muito nisso. O Pato, na minha cabeça, ele joga um quarto, um quinto do potencial dele. É um carro de Fórmula 1 na minha mão. Eu vou estar sempre em segunda, sabe? Nossa, aí... Ele está com a Fórmula 1, ele está sempre em segunda, em primeira. Ele nunca soltou tudo, e acho que não vai soltar nunca. Agora já é burro velho também, né? Já está com 24, 25 anos, não vai soltar mais. A sensação que tem é que falta fibra, sabe? Raça, vibração, aquela coisa mesmo de gana de vencer. Não sei se é isso, eu não sei dizer o que é. De repente ele sente dores mesmo, tem um certo receio das contusões que teve. O certo é o seguinte, é o tipo do jogador que, para mim, jamais jogou mais do que um quinto do potencial que ele tem. Ou seja, eu acho ele um tremendo potencial, mas não é um tremendo jogador, infelizmente, eu achei que seria. E não pode reclamar da crítica. Sempre houve uma paciência muito grande, até por acreditar nesse talento. Pelo que nós não temos, claro, né? O Brasil não tem, então, poxa vida, que tal ter paciência com ele. Mas realmente ele poderia, para mim, estar no nível do Neymar e tá aí, né? Tá desse jeito.
E o confronto também é decisivo para o Palmeiras, já que uma vitória praticamente assegura o Verdão na Série A do ano que vem, depois de uma temporada bastante irregular. Vencer também significaria a quebra de um incômodo jejum. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. O Palmeiras ainda não está pronto para o clássico de domingo contra o São Paulo no Morumbi. E a dúvida é pelo aproveitamento ou não de Valdívia, que está com a seleção chilena. Mas Dorival Júnior não está muito otimista que o Mago venha a ser liberado para o clássico. Eu, particularmente, não tenho esperança. Ainda que tenha ouvido ontem, né, uma matéria, mas para o clube não foi passado nada oficialmente. Então, eu estou contando com os jogadores que aqui estão. A verdade é que o Palmeiras com Valdívia tem sido nessa temporada. E sem o chileno, o rendimento da equipe não tem sido esperado. Acho que vocês têm visto a diferença da equipe com o Valdívia em campo. Até pela postura que ele tomou a partir de um certo momento, não só tecnicamente, mas ele realmente assumiu uma condição dentro da equipe que foi essencial para todos nós. É um momento difícil, um momento conturbado ainda que o Palmeiras vive, mas por outro lado, nós temos que encontrar uma solução aqui dentro. E eu tenho confiança que Mazinho, que Felipe possam cumprirem ali, de certo modo, a função que o Valdívia vem desenvolvendo com muita seriedade. Além da ausência do Mago, o que chamou a atenção no treinamento de hoje foi o comportamento do técnico Dorival Júnior, que se mostrou menos descontraído do que nos últimos dias. E o motivo desse comportamento tem explicação. A última partida com o Atlético Mineiro, a impressão que nos deu é que nós nos encontramos ali no vestiário, botamos a camisa e fomos a campo. Então, isso causa uma preocupação. O campeonato vai afunilando, as situações são complicadas, você enfrenta outros tipos de problemas e tudo isso aí nos preocupa, sim. Enquanto o Palmeiras joga para fugir do rebaixamento, o São Paulo entra em campo brigando por vaga na Libertadores e, quem sabe, ainda com a possibilidade de conquistar o título brasileiro. No próximo domingo, o Palmeiras, além de somar pontos na fuga do rebaixamento, vai tentar também quebrar o tabu de 12 anos sem vencer o São Paulo no estádio do Morumbi. E todos esses ingredientes para o técnico Dorival Júnior acabam dando um certo favoritismo ao tricolor. Eu acho que pela campanha, pelo momento, pela situação, é natural que tenha um favoritismo, ainda que um clássico você iguale todas as condições. A gente está falando muito do São Paulo, na briga com o Cruzeiro, mas o Palmeiras nesse jogo é fundamental. Uma derrota do Palmeiras, sabe-se Deus com que outros resultados, pode deixar o Palmeiras numa situação complicada. E quando ele for jogar às 7h30 da noite, o que é um horror, né? Um horário horroroso, péssimo, coisa de CBF mesmo, nessa porcaria. É ridículo, 7h30 da noite no domingo é ridículo, horário ridículo. Mas para a CBF você espera qualquer coisa. Mas quando o Palmeiras for jogar, ele já vai ter uma noção do risco que ele está correndo. Por via das dúvidas, tem que ganhar o jogo. Agora, não creio também que o Valdívia volte. Não é daqueles caras que tem aquela boa vontade e tal. Não deve voltar. E, portanto, o Palmeiras vai estar bem desfocado. Ele faz diferença dentro de campo, tem feito diferença. Então, acho que o Palmeiras não terá o Valdívia e vai ter uma dificuldade muito grande. São Paulo pinta como favorito. Embora eu acho que a única coisa que o São Paulo vai ter é moleza. Deve ser um jogo bem difícil com ou sem o Valdívia. Sem dúvida. O tropeço do Palmeiras, né, diante do Atlético Mineiro, com o time reserva, sabe, não poderia ter acontecido. Mas jogar contra Franco Atirador é duro. Pois é. Então, duro, é complicado. O Palmeiras já poderia estar livre desse risco de rebaixamento. Não está. Uma derrota para o São Paulo jogando no Morumbi não é nenhum absurdo, longe disso. Aliás, a última vitória do Palmeiras, pelo que me consta, foi em 2002, ainda com o Alex jogando. Quem? Com o Alex jogando. O Palmeiras venceu o São Paulo no Morumbi. Aquele golaço. Quer dizer, é muito tempo sem vencer o São Paulo no Morumbi. Quer dizer, e se você comparar time por time, quer dizer, o Valdívia tem feito a diferença. Se o Valdívia não jogar, o São Paulo é melhor, é mais qualificado. E tem uma coisa, você está brigando pelo título, existe uma motivação. O São Paulo corre atrás do Cruzeiro, mas sabe que é difícil. Agora o Palmeiras não. Mais Palmeiras... ou menos eu correndo atrás de um queniano na subida da Brigadeiro, entendeu? Chance A subida da Brigadeiro, em qualquer parte.
Não, mas é que ela eu tô colocando uma subida mesmo, porque tá chegando no fim. Eu senti que ela tá esculhambando você. Não, é porque eu lembro, você tem razão. A última vez que eu corri com o keniano foi difícil mesmo. Ele chegou um pouco à frente. Um pouco, alguns dias, alguns anos à frente. Mas isso acontece, poxa. Eu às vezes perco deles, né? Fazer o quê? Mas eu quero dizer isso, é mais ou menos a mesma situação. Mas tá correndo atrás. Vai que o keniano tropeça, erra o caminho, né? Desiste, fica com pena. Eu acho que é essa chance, essa corrida do São Paulo atrás do Cruzeiro, mas enfim. Muito bem, você que está em casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta de hoje é sobre o choque rei. Nós queremos saber qual será o resultado do clássico entre São Paulo e Palmeiras. Vence o tricolor, dá empate ou Palmeiras acaba com um tabu na casa do rival? Acesse o site e vote o resultado no final do programa de hoje. Vou perguntar aqui para o Celso Cardoso e para o Flávio Prado, da São Paulo ou da Palmeiras? Meu palpite é São Paulo. Que milagre, ele é mureteiro, né? Eu vou conversar pra lá. Eu não falei nada. Ele é mureteiro. Vai. São Paulo. Não, empate. Bom, vamos falar agora que além do Orlando City, vocês não prestam, além do Orlando City, que é o time do Kaká, a Liga de Futebol dos Estados Unidos ganhará outra equipe, o New York City FC, que tem como sócios majoritários os donos do Manchester City. Ontem aconteceu o lançamento da camisa do novo clube e qualquer semelhança com o uniforme dos Citizens não é mera coincidência. Please welcome World Cup winner David Villa! A temporada do futebol norte-americano só começa em março de 2015, mas as equipes já iniciaram os trabalhos de marketing de olho no próximo campeonato. O New York City usou o espanhol David Villa para apresentar o uniforme que o time irá usar na Major League Soccer do ano que vem. Prestes a completar 33 anos, ele disse que está com muita vontade de jogar, apesar da espera com o início da competição. Villa falou que deseja fazer um bom trabalho individual e coletivo, visando títulos com a equipe. O azul claro utilizado ficou muito parecido com a camisa do Manchester City. Coincidentemente, até o patrocinador é o mesmo. Além de David Villa, outro jogador bastante conhecido que jogará pelo New York será Frank Lampard. Na Inglaterra os caras falam que o Lampard pode ficar mais um pouquinho no City. E aí teria sido uma burla daquele fair play financeiro. Porque aí ele não foi contratado pelo Manchester City. Ele foi contratado por um time americano que emprestou. Então o custo é menor. Seria uma jogada, não sei. De qualquer maneira, lembra muito o lançamento do Campeonato Brasileiro, né? Aquela coisa bonita, solene. É muito parecido. Lembrei disso, eu olhei e falei, nossa, tava esperando o Marco Polo entrar lá com aqueles bonecos lá que eles têm. Lá, isso aí. Aliás, ele terminou o namoro, né? Não, mas... Bom... a capa da Sexy lá. Terminou o namoro dele com a mocinha que tem 60 anos a menos que ele. Quem? Tem um pouco a menos que ele. O Marco Polo Del Nero. Ok. A vida dele, isso aí pouco me importa. Para mim também. Só quero que ele seja capaz de dirigir a CBF. Isso, lamentavelmente, ele não é. O resto não. E o Campeonato Brasileiro que a gente tanto questiona, né? Você vê só, aqui é considerado, entre aspas, o país do futebol e lá o futebol está engatinhando nos Estados Unidos. E aí eles fazem uma apresentação de um campeonato nacional de maneira decente. Aqui começa, você não sabe quem vai terminar no time, quem vai sair, como é que é, não tem nenhuma promoção, absolutamente nada. E lá... Meu amigo, detalhe, o campeonato começa em março. Isso aí eles estão começando a aquecer. Você vai ver quando a coisa chega perto. E antes que você pergunte, campeonato americano, 50% a mais de média de público do que o campeonato brasileiro hoje, tá? Sem Kaká, sem Vidia, sem Lampard. Portanto, aguardemos. Muito bem, seleção brasileira, o Brasil já está na Áustria, onde enfrenta os donos da casa em amistoso na próxima terça-feira. Os jogadores fizeram agora à tarde o primeiro treino em Viena, cidade linda, e boa parte deles foi poupada e fez trabalhos leves na academia. Câmera 3. Apenas 12 atletas foram ao campo e fizeram trabalhos de toque e posse de bola. Flávio Prado, você está gostando da seleção sob o comando do Dunga? Sim, sem dúvida. 5 jogos, 12 gols marcados, nenhum gol sofrido. Tá botando gente nova para jogar.
Tá ótimo, tá fazendo um trabalho muito bom, como já fez da outra vez, né? Ele, como técnico da seleção, Dunga é irrepreensível. A média dele é altíssima. Da outra vez ele ficou 4 anos no comando, perdeu 6 jogos. Ou seja, uma média de 1 derrota, 0,2 por ano. Ganhou de goleada da Itália, ganhou 3 vezes da Argentina, goleou o Uruguai, ganhou do Chile. Ele foi campeão. Eu só tenho ganhou tudo. Perdeu a Copa naquele acidente contra a Holanda, quando poderia ganhar ou perder, porque eram 2 times do mesmo nível. Não dá para discutir. Não foi vexame, mas eu só tenho um receio. É claro que contra números não há argumentos, os números do Dunga são fantásticos nesse começo de trabalho. Só que temo que, de repente, começamos a achar que aquele 7-1 para a Alemanha realmente foi obra do acaso, foi acidente que aconteceu. Que outros terão. Isso aí é escolhambação. Que o futebol brasileiro não precisa passar por essa reformulação que a gente tanto pregou. Senão, mas isso vai ser o argumento da CBF. Nós não falamos, o Dunga está aí, já tem 100% de aproveitamento, pode pegar a Alemanha, qualquer um que vai ganhar. Cada vez que pegar um time brasileiro ganhar a Libertadores contra um time europeu, vai tomar de monte, vai continuar perdendo de time africano. Isso aí é uma coisa evidente. Você olha o Campeonato Brasileiro, olha os campeonatos da Europa, você vê a diferença monstruosa. O fato do Brasil ter uma seleção competitiva com os jogadores que atuam na Europa, que são criados pela Europa, aprendem taticamente na Europa, não significa que o futebol brasileiro mudou. Tem um monte de evidência. Agora, o Dunga sabe, ele sabe, inclusive uma das razões do Brasil ganhar muito com o Dunga é que ele sabe a limitação do time. O que ele faz? Ele fecha, ele joga em contra-ataque, ele sabe que é limitado. Ou seja, dificilmente ele perderia da Alemanha de 7-1, perderia, mas dificilmente de 7-1 porque ele ia jogar fechado. Claro. Entendeu? É o que ele faz. Não ele sabe as limitações. Né? É isso. Não dá. Você tem que saber o seu limite. E o Dunga tem isso. Ele sabe o limite dele. Ele fecha o time e joga em contra-ataques. A Confederação Africana de Futebol divulgou nesta sexta-feira o país escolhido para sediar a próxima edição da Copa Africana de Nações no início do próximo ano. A competição acontecerá em Guiné Equatorial, já que Marrocos perdeu o direito de sediar a disputa ao pedir adiamento com medo da transmissão do vírus Ebola por turistas vindos de países onde a doença é epidêmica. Curiosamente ou não, Guiné Equatorial foi desclassificada ainda nas preliminares para a Copa Africana por usar um jogador irregular e ela não iria participar. Agora, como novo país sede, eles estão de volta à disputa. Em 2012, a competição também aconteceu em Guiné Equatorial, em parceria com o Gabão. Basquete, o Harlem Globetrotters não é um time da NBA, mas é uma das equipes mais lendárias do esporte da bola laranja pelas acrobacias e pelas performances, que são verdadeiros shows de entretenimento dentro das quadras. Eles agora estão de volta ao livro dos recordes por um arremesso espetacular do ala Corey Thunderlaw. Dá uma olhada. Esse cara aí é o Corey Thunderlaw. Ele é um Globetrotter e por fazer parte desse time que faz o impossível virar realidade, aqui vai mais uma. Quebrar o recorde da cesta de costas mais longa da história. Se você não entendeu, veja isso. Foram 24 metros e 90 centímetros. A marca anterior era 21 metros e 80 centímetros. Simplesmente espetacular. Ninguém sabe quantas vezes ele tentou até conseguir acertar a cesta. Mas o que vale é a bola ter caído. Thunder recebeu ali mesmo o certificado do Guinness pelo feito impressionante. Fale conosco através do Twitter do programa, twitter.com/GazeteSportiva. Você fica sabendo tudo que rola no Gazeta Esportiva. E olha, eu quero avisar você que está em casa, que você pode votar nos melhores jornalistas esportivos. Prêmio acesp.com.br. ACESP. Depois a gente coloca o GC, prêmioacesp.com.br. Você pode votar nos comentaristas esportivos, nos apresentadores, nos narradores, todos da TV Gazeta, tá? Você vota na gente, né? Dá uma moral pra gente, tá bom? prêmioacesp.com.br. Isso aí, Pascoal. E se você perder alguma edição do Gazeta Esportiva, entre no site da TV Gazeta, tvgazeta.com.br/Gazeta Esportiva. Domingão, 9h30 da noite, o que que tem? Aniversário da minha sogra, aniversário do meu tio,
pizza e mesa redonda Futebol Debate, com o melhor pós-jogo do Choque Rei. As nossas equipes de reportagem estarão no Morumbi, trazendo ao vivo tudo o que acontece após o clássico, as entrevistas, a repercussão do resultado e muito mais para você. E ó, tem também todas as informações de Cruzeiro Santos, confronto que pode encaminhar ou atrapalhar a conquista do título pela Raposa. E claro, nós falaremos do jogo do Timão contra o Bahia na Fonte Nova. E falando em Corinthians, um dos convidados desse domingão é o ex-presidente do Coringão, André Sanches. E além dele, receberemos o lateral Leandro. Não dá para perder, né, Flávio? Quando o André vem no mesa, sempre dá um barulho tremendo, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Vai ser muito legal. A gente vai, como no domingo passado, você lembra, a gente mostrou tudo do jogo entre Santos e Corinthians lá direto do estádio de Itaquera, as 2 entrevistas dos treinadores, os jogadores falando ao vivo. Vai ser o mesmo procedimento, com São Paulo e Palmeiras direto do Morumbi, mostraremos lances polêmicos, enfim, e toda a rodada, tudo que anteceder. Parabéns, Celso. Pelo quê? Pelo quê? Por tudo que foi dito aí agora há pouco. Do quê? Não sei também. Ele anda ouvindo vozes. É isso. Segue o jogo. Bom, Série B, 2 jogos acontecem essa noite pela 35ª rodada. Às 7h30 no Serra Dourada, o Vila Nova recebe o Oeste aqui do meu lado. Ó. Às 9h50 na Arena Independência, o América Mineiro enfrenta o Avaí. Amanhã, 2 partidas começam às 4h20. No Castelão tem Ceará e Vasco. E na Arena Joinville, o segundo colocado Joinville enfrenta a líder Ponte Preta do Flávio. O Bragantino joga com o Santa Cruz às 5h20 em Bragança Paulista. No mesmo horário, o Náutico encara o Luverdense na Arena Pernambuco e fechando a rodada, às 9 da noite, tem Sampaio Correia e Boa Esporte no Castelão, em São Luís do Maranhão e América de Natal em casa no Nazarezão. Amanhã a Ponte vai ganhar em Joinville e praticamente será campeã da Série B, ganhando mais um título para acabar um bando de canalhas que ficam falando sobre a nossa nega velha. Então amanhã, um monte de gente lá em Joinville, ganharemos em Joinville, que é para não ter muita conversa. Você falou o empate está bom, mas vamos ganhar. Você falou mais um título? Sim, sem dúvida. Quais são os outros que eu não conheço? Quer mundial? Você quer começar mundial do quê? 2, de basquete feminino. Mas de futebol. Estou falando de Ponte Preta. Estou falando de Ponte Preta. Copa São Paulo. Copa São Paulo. Copa São Paulo. Você está parecendo o Túlio. Você queria que a Ponte ganhasse a Champions League. Não dá, né? A Champions League não dá para ganhar. Ele não disputa ainda. O Guarani já foi campeão brasileiro. Já foi... Quem? O Guarani. Eu não troco. Deixa quieto o nosso querido Guarani quietinho. Eu não troco, não. Tá bom. E falando de Brasileirão, a 34ª rodada começa amanhã com 2 partidas às 7h30. Põe na tela, Barba. Cadê? No Maracanã tem o clássico carioca entre Fluminense e Botafogo e o Criciúma recebe no Heriberto Wilson o Grêmio. No domingo, 5 jogos serão realizados às 5 horas. Flamengo e Coritiba jogam no Maracanã. Na Vila Belmiro tem Santos e Cruzeiro. O Atlético Paranaense recebe o Sport na Arena da Baixada. O Bahia encara o Corinthians na Arena Fonte Nova. E no Beira-Rio tem Internacional e Goiás. E fechando a rodada, às 7h30 jogam São Paulo e Palmeiras no Morumbi, Atlético Mineiro e Figueirense na Arena Independência e Chapecoense e Vitória na Arena Condá, em Chapecó. Vamos falar alguma coisa? Não? Não. Segue. No clássico mais antigo do futebol brasileiro, o 7º colocado Fluminense, que não pode pensar em nenhum outro resultado que não seja a vitória, se quiser continuar na briga por uma vaga no G4, enfrenta o desesperado Botafogo, 3º pior time do campeonato. 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. O confronto entre Fluminense e Botafogo é chamado de vovô por ser o clássico mais antigo do Brasil. E a partida entre eles de amanhã, às 7h30 da noite, no Maracanã, promete ser tão agitada quanto esse senhor dançando. O Fluminense hoje briga pelo G4, o Botafogo hoje briga para não cair. Cabe ao Fluminense defender aquilo que ele sempre vem defendendo, que é a vitória. Então eu acho que nós devemos focar na vitória
e ir em busca disso. Os 3 pontos no final de semana são muito cobiçados, tanto no Fluminense quanto no Botafogo. Mas no tricolor carioca, a ordem é encarar o clássico como mais um jogo rumo ao objetivo final de classificar o time para a Libertadores. Dessa forma, é proibido falhar. Nenhum jogo pode ter erro. E todo jogo, para mim e para todo o grupo Fluminense, é uma decisão. Porque nessa etapa final, os jogos são bem competitivos, a intensidade aumenta muito, porque todos querem vencer. E o Fluminense pode ser vencedor desse clássico, se Deus quiser. Já no Botafogo, a principal preocupação não poderia deixar de ser a de escapar do rebaixamento. Sendo assim, o time da Estrela Solitária não pode sofrer gols e toda a atenção está voltada em frear o experiente atacante Fred. Da minha parte, realmente, a vontade, a concentração, que deve ser ainda mais jogando contra o centroavante que é de seleção brasileira, Fred, em toda essa categoria. É isso, acho que eu juntamente com a equipe, como é o futebol, os 11, cada um fazendo a sua parte da melhor forma possível para tentar realmente evitar com que ele faça gol. Ainda no clube alvinegro, o técnico Wagner Mancini afirmou querer escalar o meia Carlos Alberto, mas o atleta está sem condições de jogo e deve ser vetado pelo departamento médico. Agora, esse senhor aí já mostrou que, se preciso for, pode até jogar bola, porque dançar ele sabe. Vocês viram o Flávio, que bonitinho, dançando, legal, Flávio, adorei. Foi até um milagre, jogou ali as muletas. Eu sou bom, Você dança bem. Eu sou quase um João Travolta. Bom, depois dessa eu vou falar o quê? Diga. Seguinte, eu vou torcer pro Botafogo, eu espero que o Botafogo vença. E é engraçado, o Fluminense pulou pra caramba quando o Dr. Senise citou os nomes aí, né, dos caras da Portuguesa que estavam envolvidos no bolo. O Fluminense pulou, comigo não, tá pensando o quê? O Dr. Senise não falou nada de Fluminense, falou? Não. Não. Ele falou que parece que tá caminhando para que 3 nomes. O vice Fernando alguma coisa que eu não lembro. O presidente. Dr. Valdir e o ex-presidente, o Manuel da Lupa. E que o valor seria entre 4 e 20 milhões. Que não foi acidente, isso estava na cara, é óbvio. Eles sabiam. E que a Portuguesa, na verdade, essas pessoas teriam ajudado a Portuguesa. Então, não foi acidente, isso é óbvio. Foi uma mutreta que fizeram, claro. Mas não citou o nome do Fluminense. E eles estão pulando, gritando. Como é que é isso? Foram lá no STJD. Por quê? Pois é. Estranho, né? Desceram a carapuça, né? Não sei, eu sou estranho. Eles pularam pra caramba. Sobre esse jogo aí, Fluminense e Botafogo, me lembra um pouco, guardadas as devidas proporções, a situação de São Paulo e Palmeiras. Claro que um briga pelo título e o outro está fora da zona de rebaixamento, só quer se livrar do fantasma. O Fluminense ainda sonha com Libertadores e o Botafogo está cada vez mais mergulhado numa crise muito pior. E uma derrota para o Fluminense, Flávio, praticamente, fecha o caixão, já era. Teremos só 3 times do Rio no ano que vem, considerando que o Vasco realmente confirme. Podemos ter pelo menos 4 ou 5 de Santa Catarina. Pois é. Vamos aguardar para ver. No Cruzeiro, a ordem é esquecer momentaneamente a derrota para o Atlético Mineiro no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil e focar no Santos, adversário que a equipe mineira eliminou há pouco mais de 2 semanas pela semifinal da competição. Encarar o Santos na Vila Belmiro traz boas recordações ao Cruzeiro. Na última partida entre eles naquele local, os mineiros arrancaram um empate heróico no finalzinho do jogo, que, somado à vitória mínima conquistada no Mineirão, assegurou vaga na final da Copa do Brasil. Contudo, esse feito é encarado como um passado na Raposa, mesmo tendo acontecido há uma semana. Uma história diferente, né? A gente sabe que eles ainda almejam a vaga na Libertadores, então vai ser um jogo complicado. Então temos que ir atento lá para fazer um bom jogo e trazer um bom resultado. Se o título da Copa do Brasil ficou difícil depois da derrota no primeiro jogo para o Atlético Mineiro, o favoritismo para conquistar o bicampeonato brasileiro ainda é do Cruzeiro. Faltando 5 jogos para o final da competição, basta ao time de Marcelo Oliveira conquistar 3 vitórias, que não poderá mais ser alcançado por ninguém. Nós só dependemos de nós mesmos, né? E então é a cada rodada que nós vamos ver
o que vai ser necessário para nós alcançarmos esse título. Ainda que existam muitas pessoas torcendo contra. Para o jogo deste domingo, às 5 horas da tarde, o time azul de Minas Gerais não poderá contar com Léo e Mike suspensos. No lugar deles entram na equipe Manuel e Ceará. Mesmo sem maiores pretensões no campeonato, o Santos promete ir para cima do Cruzeiro para, além de vencer o jogo, acabar também com a sequência de 6 jogos sem vitórias. 11 dias depois, no mesmo local, a Vila Belmiro, contra o mesmo adversário, o Cruzeiro. A competição é outra, mas é impossível não lembrar do que aconteceu naquela noite. O Peixe vencia por 3-1 e até os 35 do segundo tempo estava classificado para a final da Copa do Brasil. Nos minutos finais, no entanto, 2 gols de William colocaram fim ao sonho do Peixe de chegar à decisão. Nós fizemos um grande jogo contra o Cruzeiro. E aquilo que eu vou falar novamente, se fosse nosso time classificado para a final, seria extremamente merecedor, porque fizemos para poder vencer e mereceríamos aí a classificação. Faltando 5 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Santos não aspira a mais nada na competição. Ao mesmo tempo que não tem mais chance de ser campeão, nem de brigar por uma vaga na Libertadores, o Peixe também não corre nenhum risco de ser rebaixado. Por isso, a principal motivação contra o Cruzeiro é vencer um adversário entalado na garganta por uma eliminação difícil de digerir. Aquele jogo que escapa por entre os dedos ali, entendeu? Uma classificação muito difícil, mas que a gente estava conseguiu o resultado e acabou escapando, mas isso faz parte. O Santos pode ser o fiel da balança para manter a disputa pelo título de campeão brasileiro em aberto. Depois do empate contra o Internacional no Morumbi quarta-feira, Muricy disse ter esperança de ver o São Paulo campeão pelos jogos difíceis que o Cruzeiro tem pela frente. Um deles é exatamente este contra o Santos. A gente não está pensando muito nisso de o seu adversário tem condição de ser rebaixado ainda ou condição de título. O nosso foco é o Cruzeiro como um grande adversário que a gente tem pela frente. Já que não briga por mais nada na temporada, a hora era de começar a fazer planos para 2015. Mas a eleição, que vai escolher o novo presidente do Santos no dia 6 de dezembro, não deixa isso acontecer. Eu tenho uma visão muito clara hoje daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente pode fazer alguns ajustes, daquilo que a gente precisa manter, daquilo que a gente precisa trocar. Mas, infelizmente, essa questão política, enquanto não houver essa definição, a gente não tem como tomar essas decisões. Flávio, Santos e Cruzeiro, eu sinceramente vejo um time muito motivado que é o Cruzeiro. O Santos, se havia alguma motivação na temporada, era a Copa do Brasil. Foi eliminado de maneira surpreendente, não no confronto, mas no contexto da partida. Faz vencer por 3-1, até 36 minutos do segundo tempo. E imaginava-se que o Santos pudesse realmente fazer a final da Copa do Brasil e aí deixou o Cruzeiro empatar. Em termos de Campeonato Brasileiro, o Santos joga pela honra, para terminar com dignidade, mas não tem chance de Libertadores, não tem chance de título. Final de ano está aí. Sinceramente, eu vejo o Cruzeiro como franco favorito nessa partida contra o Santos. Em tese é isso. Agora, como os 2 jogos recentes foram muito apertados, foi 1-0 em Minas e esse 3-3 aí, que estava 3-1 e tal, deixa sempre aquela coisa naquele ponto de interrogação. Tem muito esse negócio de time que não encaixa com o outro. E o jogo do Cruzeiro, por exemplo, não encaixa com o Atlético. É terrível. Ele não ganhou do Atlético não uma vez esse ano. Terrível, mesmo com o time maço. Se eu olhar o time, estou falando ali, o time do Cruzeiro, talvez ele seja, ele é melhor que o Atlético, mas ele não consegue encaixar o jogo. E o Cruzeiro teve muita dificuldade nesse encaixe contra o Santos, nos 2 jogos. Lá em Minas, está certo, teve um gol anulado do Cruzeiro e tal, mas lá em Minas foi um problema e na Vila, Nossa Senhora, escapou por pouco, né? Então, talvez o Santos engrosse o jogo, mas realmente a motivação é toda do Cruzeiro, o Cruzeiro está todo ligado. Flávio, os telespectadores estão perguntando se você acha que o Cruzeiro perdeu o fôlego. O Cruzeiro está esgotado fisicamente, como todos os times. Ele está cansado fisicamente. Não é nem que perdeu fôlego, ele está extenuado. O Marcelo Oliveira, que é um cara muito inteligente, o Muricy, esses caras que tem o Mano, Menezes, todos os técnicos importantes estão citando o tempo inteiro. Marcelo usou literalmente a frase: os times brasileiros são mal treinados. Aí ele disse: não porque os treinadores não sejam capazes, é porque o calendário arrebenta com o time. Claro. O Cruzeiro está sendo vítima desse calendário. Ou seja, o Cruzeiro deixou de jogar 90 minutos daquele futebol brilhante, mas ainda tem momentos de brilho. O Santos pode levar vantagem nesse aspecto. Ele
trabalhou a semana inteira, enquanto o Cruzeiro teve um infernal jogo. O Robinho vai jogar? Porque para quem acompanha em casa e acompanha só o resultado, acho que é normal. O cara joga todo dia, a pelada dele, e acho que a coisa funciona assim. Não funciona. E tem a viagem também. Não, você não tem pré-temporada decente. Você tem. E aí, a pré-temporada ela é de fundamental importância do ponto de vista da fisiologia para preparar o músculo para a sequência da temporada. Então, sabe, você vai evoluindo até chegar ao ápice para depois ir apresentar queda já no final da temporada. E aí você tem o campeonato regional que já mata fisicamente um bom começo de trabalho, porque estão em jogo quarta, domingo, não para. E aí já começa o Campeonato Brasileiro, aí vem Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Libertadores, enfim. Joga num dia, viaja, faz só um trabalho de, sabe, leve e volta a jogar de novo. Quer dizer, então não há como você fazer um treinamento tático deficiente, até mesmo um treinamento físico a ponto de trabalhar a manutenção. Mas frise-se que a culpa não é da CBF. A culpa é dos presidentes dos clubes, que são um bando de puxa-sacos desses incompetentes que estão dirigindo o futebol. Eles têm medo de qualquer Marco Polo, têm medo de qualquer Marinho, como tinha um pavor de Ricardo Teixeira. E são caras que não servem para nada no futebol, são incompetentes, usam o dinheiro dos clubes e com o dinheiro dos clubes eles fazem misérias. E os clubes poderiam perfeitamente se unir e fazer valer o que vale. Qualquer time de futebol é muito mais significativo da quarta divisão do que CBF, do que Federação. Claro. E essas porcarias têm todo o dinheiro. Era simples, faça uma liga e acabou. Manda eles pro inferno. Claro. Mas a FIFA não aceitaria, a CBF terá que aceitar. Faz a liga para você ver se eles não aceitam. Tem que aceitar, é na marra. Por que presta a CBF? Para que serve Federação? Para que serve Marco Polo? Para que serve Marinho? Para nada. E esses caras é que tomam conta. Então, os puxa-sacos que seguram a onda. Não, serve para ganhar dinheiro. Ai, como ganha dinheiro? Mas não pro futebol. Não, futebol só se ferra. Para a CBF. 7-1 para a Alemanha. Bom, o Bahia vive uma grande crise no Brasileirão. Bahia do Matheus, time do Matheus, nosso telespectador mirim. Zona do rebaixamento, o tricolor ficou sem treinador após a saída de Gilson Klein. E para variar, sobrou para uma figura cada vez mais famosa no futebol brasileiro, o técnico interino. O desafio contra o Corinthians na Fonte Nova neste domingo, às 5 horas da tarde, será o primeiro compromisso do Bahia desde que o técnico Gilson Kleina foi demitido. A missão de comandar o time está nas mãos do interino Charles, profundo conhecedor da base do clube. Minha relação com o professor Charles é boa, é um profissional exemplar que sempre vem colocando bastante calma na gente que está subindo agora, para não deixar subir na cabeça. Ele é um professor também que gosta muito de pegar, entendeu? Gosta muito que o cara joga e marca. Na última vez que os dois times se enfrentaram na Boa Terra, o resultado foi vitória dos baianos por 1-0. Isso no primeiro jogo da Copa do Brasil, quando o treinador era Charles. Portanto, o Corinthians é um adversário bem conhecido. Porque sabemos da qualidade do Corinthians, mas sabemos que a gente tem que jogar, a gente só não pode marcar. E o treino de hoje foi exatamente isso. E a gente jogou e ao mesmo tempo atacou também. E o time está preparado. O jogo desse final de semana deve marcar também o retorno aos gramados de Rafael Galhardo, lateral vindo do Santos, que está afastado desde o primeiro semestre, quando quebrou o pé. Vamos agora direto ao CT Joaquim Grava, onde o repórter Alexandre Silvestre acompanhou hoje mais uma tarde de treinos do Timão, que precisa jogar como finais as partidas que restam para conseguir aí uma vaga na Libertadores da América. Boa noite, Alexandre Silvestre. Boa noite, Michele. Boa noite para todo mundo ligado no Gazeta Esportiva. As duas próximas partidas do Corinthians fora de casa contra o Bahia, domingo em Salvador, e na outra semana diante do Goiás, em Belém do Pará. O técnico Mano Menezes fechou o treinamento de hoje aqui no CT do Parque Ecológico do Tietê à imprensa, mas nós tivemos contato com o treinador depois na entrevista coletiva do dia. Mano não quis confirmar a equipe que pega o tricolor baiano desesperado para fugir da zona do rebaixamento. Porém, o Mano espera ainda contar com o Paulo Guerreiro, que joga hoje à noite contra a seleção
do Paraguai, Peru e Paraguai. Depois do jogo, o celular do Mano estará ligado, aguardando um contato do guerreiro. Se o técnico peruano liberar o jogador, ele volta para o Brasil e pega o Bahia no próximo domingo. Caso contrário, Luciano deve ser o substituto do Paulo Guerreiro. Provável Corinthians para esse jogo de domingo na Arena Fonte Nova. Cássio no gol, o Fagner, o Gil, o Felipe, que joga no lugar do Anderson Martins, que continua machucado com dores musculares. Na lateral esquerda, o Fábio Santos. Meio de campo com o Ralf, com o Bruno Henrique na vaga do Elias, que levou o terceiro cartão amarelo, está suspenso. Ainda tem o Renato Augusto e o Petros no meio de campo. Na frente, joga o Malcom com o Luciano ou Paulo Guerreiro. Existe também uma pequena possibilidade do Mano colocar 3 atacantes, 3 meninos da base, meninos bem jovens. O Malcom, que tem 17 anos, o Luciano, 21, esses dois devem jogar mesmo, e até mesmo o Gustavo Tocantins, outra revelação do Corinthians, de 18 anos. Boa noite. Boa noite, Silvestre. Então... Boa noite, Silvestre. Bom, dá pro Corinthians? Se perder, tá fora totalmente. Então tem que ganhar. Não tá fora totalmente não, mas obviamente. O Bahia que se perder, que aí acabou mesmo. Né? Aí a casa cai. O Corinthians aí tá tudo muito equilibrado ali. Grêmio, Atlético, Corinthians, Fluminense, o próprio Inter, sim, né? O próprio Inter só empatou. Ainda tem chão. Não define nesse final de semana, não. Mas, obviamente, se o Corinthians quiser Libertadores na América, tem que ganhar. Não tem que ficar pensando em empatar. O Guerreiro tá fazendo um esforço tremendo para ver o que é legal, o que é louvável. E com ele o time muda bastante, né? Convenhamos que para o corintiano é bom torcer para o Guerreiro vir mesmo. Sem dúvida, até porque é o principal jogador do time hoje, tem ainda essa pendência da renovação de contrato, virou até briga política. Não, mas ele disse que vai renovar. Não cravou. Ele feliz no jogo, feliz no amor. Mas ele disse que ele colocou aquilo que ele quer. Provavelmente justo, porque ele hoje é o melhor jogador do time. É mesmo. E voltamos a falar do São Paulo. O presidente Carlos Miguel Aidar reuniu a imprensa nesta tarde para anunciar mudanças nas categorias de base do clube. E ele também falou da aposentadoria do goleiro Rogério Ceni. Veja na reportagem de Felipe Boril. Nesta sexta-feira, o presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, concedeu uma entrevista coletiva aqui no Morumbi. O assunto principal foi a reformulação das categorias de base e uma integração com o time profissional. Foram anunciados 2 novos nomes: José Alexandre Médici, novo diretor das categorias de base, e Júnior Chavre, gerente executivo das categorias de base, que vai atuar em Cotia. O modelo europeu será instalado aqui no time do Morumbi e o Barcelona servirá como base. Já havia um distanciamento, não só o distanciamento físico que existe, né? Mas havia um distanciamento de comando. Faltava determinação de cima para baixo para que houvesse a integração. Com essa determinação nossa, sob o comando do Ataíde e agora do Zé Alexandre, vai haver como determinação da diretoria a obrigatoriedade de haver essa integração. Ou seja, nós acreditamos que haverá uma proximidade maior dos jogadores da base com o time principal e vice-versa. Eu acho que como formação, nós temos hoje o Barcelona, que realmente enfatiza muito a questão da formação do atleta, da continuidade do atleta. A própria Juventus investe muito nessa questão, mas mais do que o conceito europeu, é conseguir trazer o DNA do clube. Nós nunca podemos abrir mão de entender como que o São Paulo realiza e projeta os seus atletas. E a partir daí, buscar um planejamento e uma organização para que isso seja facilitador. Mas uma das condições, vou repetir, que nós não vamos abrir mão é de entender muito a história do clube, o DNA do clube e as conquistas que ele conseguiu ao longo desse tempo. Carlos Miguel Aidar também comentou sobre a aposentadoria do goleiro Rogério Ceni, que deve acontecer neste final do ano. Segundo o presidente tricolor, a decisão será do próprio jogador. Eu não tenho a menor dúvida que o Rogério é o maior ídolo da história do São Paulo. O Rogério é uma pessoa que a gente precisa reverenciar todos os dias, a todos os instantes. Não é à toa que o nosso marketing, está aqui nosso diretor de comunicação, nosso marketing está preparando alguma coisa muito importante que é para ficar marcado de uma forma perene na nossa memória. O Rogério é uma grande figura. Agora, se ele vai continuar, não vai continuar, isso a gente vai ter que conversar com ele conosco. Eu sei que o projeto dele é parar, né?
O senhor estuda pedir para ele continuar? Não, eu acho que não é o problema do São Paulo pedir, o São Paulo deixar de pedir. É muito mais ele, atleta, tomar a iniciativa, né? Não é fácil parar, né? Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. O que vai dar? Quer falar? Posso falar? São Paulo... Não, você falou alguma coisa, eu ia falar o resultado. Então fala aí, tá. O que vai dar? São Paulo, Palmeiras ou empate? Celso Cardoso. São Paulo, 38,2%. E Palmeiras? 36,4%. E o empate? 25,5%. Ele tinha falado que não ia falar, que tinha até apagado pra mim. Pelo casal hoje? Ó, gente, o Gazeta Esportiva termina aqui. Um excelente final de semana pra você. E domingão, a partir das 9h30 da noite, tem Mesa Redonda. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, às 6 da tarde. Um beijo, fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Isso aí, nos vemos daqui a pouquinho de novo no Jornal da Gazeta. Até já. Até domingo no Mesa. Tchau.